Vamos cantar juntos. Por esse dia tão bom, por esse lindo porvir, por esse teto, esse chão, e forças pra prosseguir, por essa vida feliz, pelo prazer de servir a Deus, seja a glória. Que criaste do céu, filho pra nos salvar, desenhar este véu e nos fazer enxergar seu poder e amor, consegue nos libertar. A Deus seja a glória. Por esses dons que nos dás, por tanta força e vigor, pelo prazer de falar do seu poder criador, e pelo sangue na cruz, vertido só por amor. A Deus seja a glória. A palavra que traz, a água que faz viver, uma verdade eficaz que a vida faz renascer, por essa fonte a jorrar, por esse eterno poder. A Deus seja a glória. Por esses dons que nos dás, por tanta força de cor, pelo prazer de falar de seu poder criador, pelo sangue na cruz, vestido só por amor. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Amém? Durante toda a semana nós cantamos essa canção. E eu gostaria de ouvir, na maioria das vezes, vocês cantando. Então a gente vai parar aqui várias vezes, o grupo de louvor, para a igreja cantar essa música que eu acho que vai ficar na história, porque essa semana vai ficar na história com certeza. Eu ainda acredito. Vamos dizer isso juntos. Acredito nessa fé que desde meus pais ainda é o que agrada a
hoje eu vou meio que, nesse momento aqui, nós vamos tomar conta aqui da situação. Nós vamos fazer mais uma música de louvor, o pastor que me perdoe aí. Cadê ele? Agora pode, né, pastor? Vamos cantar mais uma. Ontem a gente aprendeu o refrão, hoje nós vamos cantar mais uma vez. E mesmo que você não saiba a estrofe, cante o refrão de novo dessa música. Põe o microfone para ele. Isso. Você pegou a partitura certa, né? Tá bom. Vai com toda a tua inspiração. Você grava tudo, tá? Sai do Joezer, você tá filmando o Joezer. Filma o Malta. Minha vida é restaurada pela
Amém. Palavra do Senhor é como mel na boca, o sabor, mas também é correção, é sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Central de Curitiba, bom dia. Se você está feliz, diga amém. Sábado passado a gente começava uma semana juntos e agora terminamos essa semana juntos, amém? Quem está muito feliz a Deus por alguma bênção recebida essa semana, posso ver as mãos? Pode transformar essas mãos levantadas num abraço quem está do seu lado, para a gente aquecer um pouquinho mais, porque esse frio merece um segundo momento mais empolgante, porque eu sei que não está fácil, mas faz parte de Curitiba, o que a gente leva com saudade desses sábados, onde você põe 4, 5 camadas de pele diferente. Essa é a Curitiba que eu levo no coração. Seja bem-vindo a mais um momento dessa semana, onde eu ainda acredito. Que bom que você veio. Vejo algumas pessoas em pé lá atrás. Gostaria de solicitar que todos se assentassem. O Espírito Santo fala melhor quando você está acomodado. Temos algumas cadeiras ainda no corredor. E essa é a Igreja Central de Curitiba, que a gente leva no coração. Eu pensei em algo muito histórico, muito fantástico, muito poético para dizer nesse momento, e eu vou ser, na verdade, óbvio, porque não existe palavra melhor para expressar a nossa semana com vocês do que a palavra mais usada na hora que você tem que usar as palavras para expressar o que vai no teu coração. Central de Curitiba, muito obrigado. Tivemos uma semana única, e graças a Deus, eu, minha esposa e a pequena Thalissa que está ali, a gente teve uma semana inesquecível, onde pudemos nos lembrar de muitas coisas, muitos momentos bacanas. Eu sempre digo aos meus amigos de adolescência, a gente só carrega boas lembranças. A vida nos separa para alguns lugares, mas essa é a igreja, onde quando você fica 12 anos da sua vida, 15 anos nessa cidade, essa é a igreja que a gente leva no coração. E naturalmente eu já vejo alguns me dizendo, pastor, belo terno. É claro que é belo, vocês têm bom gosto, obrigado pastor Gilson, a gente precisa mesmo. E eu pensei aqui em dizer, a gente fica sem graça nessas horas, né? Eu sou muito tímido, não quero me demonstrar interesseiro, mas depois de ver esse presente eu pergunto para vocês, quando é que é a próxima? É verdade, a gente quer realmente matar a saudade logo. A certeza de uma semana assim, eu quero pedir perdão se em algum momento não pude atender alguns de vocês a sair, os bolsos enchiam com bilhetes, com telefonemas, com súplicas de pais, de filhos, pastor liga, pastor ajuda, pastor visita. Obrigado aos líderes da igreja que nos deram uma blindada para eu poder ter esse momento em família que há muitos dias eu não tenho, e essa semana, no meio das fraldas, no meio do choro, no meio das 4 da manhã, como essa noite, ela fez um baile inesquecível. A gente agradece a compreensão de vocês. Deus tem um plano para essa igreja, amém? Deus tem um plano para esses jovens, amém? E se você é jovem, levanta as mãos. Lembra que eu falei? Jovem é todo aquele que ainda não. Quem é jovem, quero ver as mãos. Ainda tem gente que não levanta a mão, não sei o que fazer. Tudo bem, você já vai entender depois que juventude é um estado de espírito. É a certeza da volta de Jesus. E falando em estado de espírito, nada melhor do que começar com uma historinha de uma lua de mel. Conhecia um rapaz, na verdade é uma ilustração, mas imagine esse rapaz, onde ele tem a sua esposa maravilhosamente bela, e eles namoram e fazem tudo certo dentro dos princípios de Deus, só que é um rapaz onde ele economiza todos os sonhos, todo o dinheiro, todos os recursos para o momento mais inesquecível da vida de um casal, que é a noite de núpcias. Como se fosse aqui em Curitiba, ele procura o hotel mais caro da cidade. Ele não quer pouca coisa não, ele quer que a noite de núpcias seja no lugar mais inesquecível, mais lindo. Ele esconde da esposa, só diz, se prepare que vai ser muito bacana. Ela não sabe quanto custa, mas ele sabe o quanto custa. Vai lá, chega para o gerente e diz, não quero nem olhar, eu só quero que você reserve para mim a suíte que está lá no topo desse hotel, a suíte inacreditavelmente linda, a suíte presidencial, porque é a minha lua de mel.
Ok, o gerente reserva, paga à vista, com antecipação. O noivo não quer se estressar com nada. Casamento acontece, a festa acontece, aquelas fotos que você fica sorrindo o tempo todo acontece, mas você sabe que a cabeça do noivo está realmente no que vem depois. E a noiva e o noivo entram no carro e a limusine para no melhor hotel da cidade, para a recepção, porque está entrando o casal de noivos. E naquele momento agora, sim, o noivo já imagina o quarto. Ele imagina aquele quarto maravilhoso, com vista para toda a cidade, com cada canto maravilhosamente cuidado. E ele imagina o que vai acontecer, pega a noiva nos braços, é um elevador privativo, só para quem reserva aquela suíte. Uau! Aperta a única tecla que dá direito a sua passagem imediata para o topo do hotel, segura a noiva nos braços. Aquele momento apaixonante, a porta se abre e o corredor dá direto na única porta. E ali ele pega o cartão especial, segurando noiva de um lado, o cartão do outro, ele passa e diz: amor, se prepare. A porta se abre, e naquele momento os olhos do noivo se arregalam, braço afrouxa e a noiva cai no chão. Depois os dois se recompõem, porque a hora que a porta se abre, o noivo e a noiva olham para aquele quarto, e o sonho inacreditável se desfaz numa esbofeteante frustração. O quarto que eles olham é patético. Primeiro, claustrofobicamente pequeno. O quarto não tem janelas. Cadê a vista para a cidade? Um carpete muito utilizado, um pouquinho envelhecido. Eles batem um raio-x naquele lugar e se apavoram porque veem que o banheiro não tem nem chuveiro. É uma pia num canto. E para o pânico dos dois, não tem cama. Pelo contrário, um sofá com seu tecido granuloso, com suas molas afundadas. Noivo e noiva se olham. O quarto não é aquilo que eles esperaram, a suíte não é aquilo que eles pagaram, e naturalmente, a noite está longe de ser aquilo que eles imaginaram. Não dormem, mal acorda de manhã, o noivo está com olheiras, a noiva ainda está com seu vestido todo desgrenhado, os dois dormiram no sofá, com torcicolo, um torto, o outro torto, se levanta, e agora o noivo diz: se prepare, noiva, que eu vou voltar com a cabeça de um gerente na bandeja de prata. E ela diz: vai lá, amor, mostra que você é homem. Ele diz: fica aí, e ele sai, entra no elevador e desce. Logo que o gerente chegou, aparece aquele noivo que ele voa através do lobby da entrada do hotel. Ele pega o pescoço daquele gerente, encosta na parede, para todo o hall de entrada. O homem está espumando raiva, faíscas saem dos seus olhos. Ele prende o homem na parede e diz: o que é que você fez? Como se ninguém ousasse chegar perto. O homem está com uma força sobrenatural, ele quer matar aquele gerente. O gerente arregala o olho e diz: o que aconteceu? E ele, gaguejando, babando, nervoso, explodindo, diz: como é que você estragou minha noite de núpcias? E o gerente diz: não entendo. Por que você me deu aquele quarto? E o gerente diz: não entendo. Antes de me matar, explica um pouco melhor. E agora o noivo diz: você me deu um quarto minúsculo, você me deu um quarto sem graça, você me deu um quarto sem cama, você me fez algo horrível. E agora o gerente começa a sorrir, e o noivo começa a ficar nervoso. Está rindo do quê? Ele: me mate, só depois de fazer uma única coisa. O noivo afrouxa a mão, o gerente vai para o chão. O quê? Volta no teu quarto e abre a porta. Claro que eu abri a porta, passei meu cartão, minha noiva estava nos braços, caiu no chão. Não é a primeira porta, é a outra porta. Que outra porta? Não tinha nem cama, ia colocar roupa onde? Não abri a porta do guarda-roupa. Não é a porta do guarda-roupa. Volta lá e abre a porta. Agora o noivo não entende muito, mas dá mais 5 minutos de misericórdia para o gerente. Eu vou lá e volto para te matar. Entra no elevador, sobe, chega lá em cima, está a noiva com braços cruzados na porta, dizendo: cadê a cabeça? E o noivo, sem graça, diz assim: eu vou pegar. Só que ele falou para a gente fazer uma coisa. O quê? Te enganou, te enrolou? Não, me pediu para abrir essa porta. E naquele momento agora, noivo e noiva, sem dormir, todos desarrumados, frustrados, arrasados, abrem a porta daquilo que eles imaginaram ser a porta do guarda-roupa. Quando aquela porta se abre, moça, pense no sonho mais inacreditável de uma visão incrível de luxo, romantismo e paixão. Abre-se diante deles uma porta, e dentro daquela porta, um quarto.
Um quarto com mais de 500 metros quadrados. Um tapete com 12 centímetros de espessura. Uma cama com 20 metros quadrados. Eles começam a olhar aquilo, o queixo dos dois cai. As janelas recebem o vento da cidade, mostrando em 360 graus toda a visão panorâmica do topo da cidade onde eles estavam. Cestas de chocolates de um lado, obras de arte do outro, um banheiro com uma banheira para 25 pessoas. E eles percebem o que eles haviam feito. Pastor, que situação ridícula! Ridícula e verdadeira. Os noivos passaram a lua de mel na antessala da suíte. Não abriram a porta daquilo que eles imaginaram ser porta do closet, mas era a porta de entrada de todo o dinheiro que aquele noivo havia recebido, reservado e guardado para viver a sua noite mais espetacular. Pastor, eu não acredito que esses noivos passaram a noite de núpcias no lavabo. Pergunta interessante. Não apenas para um casal ignorante, louco, que passa a noite no hall de entrada de uma suíte presidencial. Mas uma pergunta justa e correta. Para nós que de uma forma pertinente estamos nos perguntando: o que é que nós estamos fazendo nessa incrível antessala chamada Terra? Nesse terrível hall de entrada chamado Planeta Mundo. Não apenas para um casal que passa a lua de mel na entrada da suíte, mas para nós que estamos gastando nossos sonhos nesse local remendado, sujo, com tapetes envelhecidos, sem janela, sem banheiro e sem cama, chamado planeta Terra depois do pecado. Como você está gastando a tua lua de mel dessa vida? Nós precisamos do último e do maior de todos os milagres. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Mais uma oração para nós convidarmos o Espírito Santo a estar conosco. Pai do céu, Tu sabes quem está passando a lua de mel nessa terra. Tu sabes quem está passando toda a sua vida de sonhos nessa antessala claustrofóbica chamada Planeta Mundo. Tu sabes, Senhor, que nessa última mensagem, antes de um batismo, oh meu Deus, todo esforço humano, acompanhado do poder divino, precisa ser investido, gasto, para que essas pessoas possam entender de uma vez por todas que nós ainda acreditamos em algo mais e melhor, que nós ainda acreditamos num céu, que nós ainda acreditamos na esperança da volta de Jesus. E meu Deus, eu te imploro, eu te suplico, Senhor, quebre todo e qualquer orgulho e preconceito de quem está sentado aqui esta manhã. Talvez esteja alguém aqui observando mais o que o pastor vai falar errado do que o que Deus quer falar certo. Talvez tenha alguém aqui assistindo apenas porque alguém insistiu tanto, que veio, mas não está se sentindo confortável. Talvez tenham pessoas aqui que todos os sábados acompanham cultos e a rotina já se estabeleceu nessa vida espiritual. Oh meu Deus, estamos todos nesta antessala e precisamos do maior de todos os milagres, Senhor. Unja mais uma vez lábios impuros para que transmitam uma verdade perfeita que cale fundo em corações humanos. Solos humanos que se transformem em solos férteis para receberem a semente da palavra de Deus. Nas tuas mãos nos colocamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Hoje eu quero falar olhando a você e você olhando a sua palavra sagrada. João capítulo 19, versículos 17, 18 e depois leremos o 30. João capítulo 19, versículos 17, 18 e depois 30. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos deste capítulo e dos próximos nesta mensagem desse sábado. João 19, 17 e 18, leio para vocês. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. As ruas apertadas de Jerusalém parecem estar desertas. As mulheres entram para dentro de suas casas, janelas são fechadas, portas são trancadas, crianças são escondidas, porque uma turba endemoniada começa a aparecer em cada esquina daquelas ruas estreitas de Jerusalém.
Um garotinho vai na frente gritando com todas as forças do seu pulmão o nome do condenado e o nome do pai do condenado. Ele carrega uma pequena madeirinha no seu peito, bem escrito para que todos pudessem ver quem é o desgraçado e quem é o pai da desgraça. E esse garotinho começa a gritar em voz torturante e ensurdecedora: Jesus, filho de José, Jesus, filho de José. Ele vai na frente e a turba vai atrás, como se estivesse no meio de alguém que merecia morrer pelas ruas, mas eles aguentam a sua fúria. E o garoto continua gritando: Jesus, filho de José. Algumas mães espiam pelas janelas trancadas de suas portas e suas casas, e elas olham e percebem a multidão, percebem o garoto, percebem os soldados, percebem os açoites, percebem a crueldade, e no meio, quase que uma pasta humana, ensanguentada, em carne viva, o condenado. A crucifixão, você nunca vai imaginar como a criatividade humana poderia inventar um método de morte tão dolorido quanto a cruz. O garoto continua gritando: Jesus, filho de José. As pessoas não aguentam mais ouvi-lo, mas ele continua torturando a vítima e o pai daquela vítima. Jesus, filho de José. A crucifixão mostra que mundo nós vivemos, mas a crucifixão mostra que Deus nós temos. 39 chibatadas foram dadas no condenado antes dele andar por esse percurso, por essa via crucis até o lugar chamado Gólgota. 39 porque as tradições judaicas diziam que seriam 40, mas se por acaso algum capataz errar, deixa 39 para não ter problema. Nem Mel Gibson teve a capacidade de transmitir de forma tão real o que era a cerimônia de crucifixão. Se você se enojou, assistiu e achou chocante demais, você não imagina o que era a cerimônia do flagelamento. O condenado era jogado em qualquer canto, e os soldados tinham que exercer toda a força humana em posse de um instrumento demoníaco chamado flagelo, onde ali haviam pequenas tiras de couro e nas suas pontas pedaços de ossos de cabrito junto com pedaços de ferro muito retorcido. E toda a força humana tinha que ser jogada sobre o corpo daquele condenado, de forma que ele sentisse a agonia desesperadora de não poucas vezes suas próprias vísceras virem à tona. Mas ele não poderia morrer no flagelo. A sua pele é descascada, seus ossos ficam à mostra, uma hemorragia constante acontece, e aquele condenado não pode morrer no flagelo, senão morreria também o próprio algoz. Então eles batem com tal forma de manter o homem quase morto, mas não ainda morto, porque depois era jogado sobre esse condenado o pedaço horizontal da cruz chamado patíbulo, que só ele já pesava mais de 80 quilos. E o condenado tinha que andar sobre essa via crucis, onde as pessoas o acompanhavam, e as pessoas chutavam, e as pessoas apedrejavam, e as pessoas cuspiam. E quando o condenado se levantava um pouco, os soldados passavam rasteira, para que o condenado visse que esses minutos finais da sua vida seriam contados como se fossem eternidades intermináveis. Porque a filosofia da cruz dizia o seguinte: que o condenado sofra, que o condenado quase morra, mas que o condenado ainda não morra, que o condenado morra aos pouquinhos. Jesus, filho de José. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário. Se você quer uma definição de paixão divina, vai ao Calvário. Cristo chega naquela turba, é jogado pelo chão, e agora seus braços são estendidos, e sem nenhuma pena, sem nenhuma rotina, sem nenhum cerimonial, imediatamente os soldados estendem os braços de Cristo, e numa altura junto aos pulsos, onde você vê vários ossinhos que aqui tem condição de segurar o peso do corpo humano, numa única martelada o prego atravessa, dando o que eles chamam de dor flamejante. Imediatamente as mãos que curaram são inutilizadas. Um grito acontece de todo condenado quando sente a dor do prego. Sem nenhuma piedade, seu corpo é levantado e jogado sobre a parte vertical da cruz que já ficava no Calvário, e naquele momento, quando essa parte é jogada, a dor é tão desesperadora, e o condenado fica pendurado apenas pelos próprios ossinhos que lhe restam. Seus pés são pregados, e ainda se coloca atrás do condenado uma parte de madeira chamada cedile, que era não para ele ficar confortavelmente sentado e apoiado, era apenas para que ele durasse um pouco mais a agonia da asfixia que ele passaria naquele Calvário. O condenado tinha que pagar por toda a desgraça que ele fez. Por isso que só a palavra crucifixão já traria o maior pânico em qualquer pessoa que ouvisse. Mas pastor, não estou entendendo. O senhor está falando que tudo isso foi no homem que nós ainda acreditamos? Sim. Jesus foi para o Calvário.
E agora nós estamos lá na frente do Calvário, vendo um Jesus desesperado, sentindo aquele desespero da dor, da asfixia, olhar o abandono das pessoas. Maria e outras mulheres estão aos pés da cruz, ninguém entende nada. Não é possível, Jesus vai descer da cruz, não é possível. Ele apenas num olhar muito de relance, poderia mover 1 trilhão de anjos e acabar com tudo e com todos. Jesus vai descer da cruz, era a esperança de Judas, era o que imaginavam os discípulos, era o que todos imaginariam. Jesus vai fazer algo escandaloso, como fez nos milagres dessa semana, mas Jesus não faz, apenas diz para o pânico de todos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, estou com sede. E agora, no momento onde a natureza se revolta, as nuvens se escondem, o chão treme, o ser humano, o planeta Terra, sente o que havia acabado de fazer. Jesus diz: está consumado, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós passamos uma semana juntos. Eu quero te dizer qual é o maior de todos os milagres. Um Deus que escreve com sangue o seu amor nas páginas da história desse mundo. Um Deus que mostra para você que o amor dele foi tão grande, que ele foi para o lugar que eu deveria ter ido. E você acha que seria o nome de Jesus o meu? Seria o seu? Seria o teu nome, aquele garoto dizendo: Maria, filha de José, Odaílson, filho de Otávio, você, filho do teu pai. Era para o teu nome estar naquela plaquinha daquele garoto que gritava, era para você estar pendurado lá, e eu também, porque nós pecamos. Mas foi Jesus. Eu te pergunto, foi esse o maior de todos os milagres? Será que foi esse o momento onde Cristo mostrou o maior de todos os milagres? Eu digo a você que não. Pastor, a cruz é o maior de todos os milagres. Você vai ver que não. A cruz foi um meio, foi um veículo, foi uma forma pelo qual o maior de todos os milagres vai acontecer. A cruz foi um meio para lhe dar uma lição, como você viu no sábado passado, Jesus indo lá a uma festa de casamento para transformar água em suco de uva, como um meio pelo qual ele deu uma lição. Se na tua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Um meio como no domingo, você viu Cristo indo lá no tanque de Betesda, na casa da bênção de pessoas amaldiçoadas, para levantar um homem 14.000 dias com uma lombada humana no meio do caminho e dizer: levanta-te. Ele não curou os outros, porque ali Ele queria nos dar uma lição, um meio pelo qual nós aprenderíamos uma lição, que é a lição do sonho, lembram? O mais gostoso do sonho não é quando você acorda. O mais gostoso do sonho é quando, através de Jesus, esse sonho se transforma numa realidade. Um meio pelo qual aquele oficial, cujo filho está quase morrendo, aprendeu a lição da fé. E não esqueçam, meus queridos amigos dessa igreja, nós não carecemos de mais fé, como se a quantidade de fé movesse a boa vontade de Deus. Não precisamos disso. O que nós precisamos como geração do século 21, no ano 2009, é de uma fé mais profunda. Não quer dizer que depois de uma semana como essa, você vai continuar vendo. Você não precisa ver para crer, você crê para depois ver. Eu sei que esse passo não é fácil para a vida de alguns que já se acomodaram com o cristianismo sem graça. Um meio pelo qual Jesus pegou o lanche daquele desbravador e transformou 5 pães e 2 peixes para mais de 10.000 pessoas, para lhe dar uma outra lição. Deus é quem multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Pastor, se a cruz foi um meio, qual foi o maior de todos os milagres? Continue no seu texto, vamos virar a página, pelo menos da minha Bíblia eu viro. Capítulo 20, versículos 11, 15 e 16. Capítulo 20 de João, versículos 11, 15 e 16. Será que aqui é o maior de todos os milagres? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto ainda acredito na ressurreição como pódio que prova o troféu nas mãos de Deus, de que Cristo fez o que era necessário para nos salvar. A cruz nos mostra que o cristianismo é a única religião onde nós não temos um grande mártir sepultado num local onde as pessoas vão prestar culto, não. O cristianismo é um lugar onde nós olhamos e vemos uma tumba vazia que mostra que Cristo tinha mais amor pelo Pai do que o pecado que o diabo inventou possa nos separar do céu. Pastor,
Maria foi lá, Maria viu Jesus ressuscitado. Esse é o maior de todos os milagres? Eu digo a você que também não. A cruz foi o pódio. Perdão, a ressurreição foi o pódio. A ressurreição foi Jesus subir lá no primeiro lugar e receber o troféu dizendo valeu a pena. A ressurreição provou que Cristo espremeu a cabeça da serpente, mostrando para o diabo, você tem dias contados. A ressurreição garantiu naquele momento que tudo que Cristo fez valeu a pena. Só que não foi o maior dos milagres. A ressurreição foi um meio pelo qual o maior dos milagres aconteceu. Um meio, como você viu comigo, na quarta-feira, depois do milagre da multiplicação dos pães, Pedro tem a noite mais louca da vida dele, e Pedro chega a andar sobre as águas, mas morre de medo do vento, se distrai com a opinião pública, e perde Jesus, voltando a quase morrer afogado de novo, porque naquela noite você aprendeu comigo, que lição Cristo queria nos dar com aquele milagre, andando sobre as águas. Quando você confia somente em Deus, tem a Deus e tudo mais. Agora, se você confia em Deus e em mais alguma coisa, pena de você, você vai acabar sem Deus e sem nada mais. Um meio, como você viu o milagre de quinta-feira, Jesus num sábado, transformando um cego de nascença numa pessoa que enxergava melhor do que todos nós. Por que Cristo não curou os outros cegos do mundo? Porque Cristo tinha uma lição para nos dar com aquele cego de nascença na beirada do templo de Jerusalém. Cristianismo é uma religião de cegos que sempre precisam de Jesus para verem melhor. Tem muitos cegos que enxergam mais do que nós mesmos, porque se você achar que enxerga, esse é o pecado da visão, é o pecado do orgulho, é o pecado da soberania minha própria, sozinho, espiritual, achando que não preciso mais de Deus. Todos somos cegos e todos precisamos de Cristo constantemente para vermos melhor. E um meio como ontem, Cristo arranca Lázaro da consequência máxima e terminal do pecado, para dizer a você que dormiu ontem um pouquinho mais tarde, Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Essa é uma semana onde eu ainda acredito, minha igreja. Cresci nesses bancos, eu digo a vocês, em nome de Jesus, eu ainda acredito. Essa é uma semana onde você vê Cristo, de uma forma sobrenatural, rasgando o céu e mostrando feixes divinos para nos explicar que Ele tem poder para você ainda acreditar. Mas isso não é o maior de todos os milagres, nem a cruz, nem a ressurreição, nem a ascensão. Pastor, se nem a cruz, nem a ressurreição, nem a ascensão foi o maior de todos os milagres, qual é o maior de todos os milagres? Eu vou agora sanar sua curiosidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus qual é o maior de todos os milagres dessa semana. João capítulo 20, versículos 30 e 31 nós lemos. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Testando o som. Continuo nesse microfone ou mudo para o... Ok. Você pode teologizar em cima desse texto o que você quiser. Você pode imaginar que a cruz foi o maior de todos os milagres, que a ressurreição foi o maior de todos os milagres, que a ascensão foi o maior de todos os milagres. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo uma coisa, querida igreja. Tudo que Cristo fez, tudo que Jesus fez, tudo que Deus pode fazer, Ele mesmo se limita a si mesmo com uma palavra chamada livre-arbítrio. Jesus pode ter ido para a cruz, Jesus pode ter sangrado por você, Jesus pode ter passado o que você nem imagina de dor, Jesus pode ter ressuscitado, Jesus pode ter passado por tudo que você nunca imaginou, mas tudo isso não adianta nada se você não disser: Senhor, Senhora, isso é para mim também. Todos os milagres do livro de João nos mostram claramente que o que Cristo fez está registrado na Bíblia para que todos os filhos de Deus, crendo em seu nome, tenham vida eterna. Por que é que você veio aqui essa manhã? Porque eu creio de alguma forma que Deus tem uma função, tem um poder, Ele alcança os corações para você entender de que tudo que Cristo fez não adianta nada se você não tomar a decisão ao lado de Jesus.
O maior de todos os milagres não é o que Cristo fez. O maior de todos os milagres é o que você vai experimentar depois de uma semana como essa. Ou talvez hoje, pela primeira vez numa igreja adventista, eu te digo em nome de Deus, que tudo o que Cristo fez tem um único objetivo, para que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para o que crendo tenhais vida em seu nome. Tudo o que nós fizemos essa semana, depende de você dizer, tá bom, pastor, eu quero viver isso no meu coração. Semanas de oração são uma bênção, mas semanas de oração podem ser apenas uns chicletes, que você masca, sente o sabor, depois cospe e joga fora. Semanas de oração podem ser apenas uma viagem, quando você vai, tira foto e volta e depois fica lembrando. E eu tenho medo, se essa semana de oração se transformar em apenas mais um momento, para você olhar lá atrás e dizer, foi bacana, legal, me lembro até hoje, tá, e daí? Semana de oração tem um perigo muito grande, virar apenas um espetáculo, um circo onde você olha, se encanta e depois vai embora e volta igual do mesmo jeito que veio. Jovem, depois de 8 noites juntos, depois de tantos dias juntos, será que não chega ao ponto de você dizer, peraí, pastor, eu acho que eu estou brincando de ser cristão, eu estou brincando de ser adventista. Deus fez tudo isso por mim e eu ainda fico no vale da decisão, achando que não, na hora certa eu vou, na hora certa eu volto, achei bacana, fui lá, peraí. Cristo foi muito mais longe para você dar apenas um passo dizendo, Senhor, eu quero acreditar. Uma história vale mais do que 1 milhão de argumentos. Eu quero contar para você a história de um senhor chamado Francisco. O senhor Francisco, como muitos pais, e agora eu, pai de uma garota, sabe o que é isso. Ele olhou para uma garotinha que tinha outros irmãos e falou assim, essa garotinha vai ser a realização dos meus sonhos de pai. Todo pai olha para um filho e quer seu filho muito mais indo longe do que ele mesmo foi. Essa semana orei e chorei com alguns pais que olharam para mim e dizem, pastor, por que isso com meu filho? Eu disse a você, pai, continua orando pelos seus filhos. E aquele seu Francisco olhava para aquela garotinha e dizia, ela vai ser a realização do meu sonho de pai, porque eu não pude realizar. Mas ela nasceu para ser uma pessoa espetacular, para ser um exemplo para a humanidade, para quem sabe aparecer nos jornais com uma pessoa de bom coração. Eu vou educá-la, eu vou prepará-la, eu vou conduzi-la, ela vai seguir os caminhos certos do meu sonho de pai, ela vai ser uma freira. E o seu Francisco, tudo o que fez naquela garotinha foi colocá-la em todos os passos possíveis para que uma garotinha fosse educada, fosse convencida, fosse contagiada, fosse encantada com todos os segmentos possíveis para ela um dia se transformar numa grande freira. E essa garotinha cresceu, amadureceu e chegou a ser a idade de criança, quando um dia a Thalissa chegará. E talvez a vontade do pai se confronta com a vontade da filha, que ouve do pai dizendo, você vai ser freira. Mas ela, ouvindo as novelas pela rádio, dizia o seguinte, eu quero, na verdade, ser artista de rádio. Na época não tinha televisão, ou ainda estava começando. E aquela garotinha dizia, o meu sonho é ser uma artista de novela de rádio. E o pai dizia, tá bom, filho, eu até entendo, mas você sabe que o pai tem um sonho maior para você. Uma família simples, uma família pobre, uma família humilde, uma família cujo seu Francisco olhava para aquela garotinha com ares de artista e dizia, você vai realizar o meu sonho, filha. A dificuldade aumentou naquela família. Essa garotinha com pouco mais de 13 anos, com sua vida de adolescência, com seus sonhos encantadores pela frente, entendeu que assim como o pai trabalhava, ela também tinha que trabalhar. E hoje eu tenho aqui um momento muito especial no coração, por dizer que essa garotinha viveu aqui em Curitiba, e trabalhou aqui no Instituto dos Cegos, que hoje nós temos alguns amigos cegos que estão aqui conosco. Ali na Visconde de Guarapuava. E ela estava lá trabalhando todos os dias, trazia um dinheirinho para casa, e ali ela percebia algumas limitações humanas e como as pessoas podem ser maravilhosamente perfeitas quando elas treinam, quando elas são cuidadas, quando elas são amadas. E ela conviveu durante vários meses naquele Instituto dos Cegos, aqui na Visconde de Guarapuava. Uma garotinha que voltava para casa, trazia o troquinho para casa, e seu pai, cuja filha era o sonho de ser freira, às vezes gastava o dinheiro suado da filha em bebida e cigarro. Mas a vida contraditória do pai era bloqueada pelo seu sonho da sua filha ser perfeita. Um dia aquela garotinha estava num sábado trabalhando no Instituto dos Cegos aqui em Curitiba. E um grupo de jovens de uma igreja apareceu na parte da tarde do sábado, naquele Instituto dos Cegos. Foram lá cantar, foram lá participar.
Foram lá mostrar os seus dons musicais, como a gente viu aqui, o louvor, o coral, os grupos, os quartetos. Aquela garotinha ficou atrás de uma pilastra, enquanto via os seus amigos cegos assistindo todas aquelas músicas, e ela ficava observando, que moçada bacana, com 13, 14 anos, quer ver rapaz bonito, e tinha alguns rapazes mais bonitos ali. E ela atrás da pilastra ficava observando, dizendo, puxa, que legal, que juventude bacana, que sorri, que canta e que encanta. Aqueles jovens se despediram dos cegos, deram um abraço naquela garotinha, e ela voltou para casa e contou para o seu Francisco, olha que bacana, seu Francisco, eu vi aqui uma moçada que sorri mais do que outros jovens do mundo. E ele ficou feliz porque viu, agora sim, ela está largando os seus sonhos de ser artista, para começar a entrar nos meus caminhos de ser freira. No sábado seguinte, aqueles jovens voltaram, e uma moça se aproximou um pouquinho mais daquela garotinha, percebendo que ela trabalhava no Instituto dos Cegos, e se demonstrou interessada por ver que juventude é essa que sorri mais do que ninguém. Aquela garotinha perguntou para esta moça, de que igreja vocês são? E ela falou, nós somos adventistas do sétimo dia. Aquilo para a garotinha foi um susto, porque ela imaginou que era de uma outra denominação, a qual o pai tinha um sonho para ela. Só que daí aqueles jovens continuaram indo, e começaram a estudar a Bíblia com aquela garotinha. E você nunca zomba do poder de Deus. Uma menina agora com 14 anos, estudando a Bíblia escondida do pai, porque dizia, filha, você vai por um caminho, mas a filha começou a ir por outro. E aquela garotinha começou a estudar a Bíblia a tal ponto de conhecer as verdades que nós compartilhamos essa semana. Verdades que você vai relembrar hoje à tarde no batismo de algumas pessoas. Aquela garotinha aprendeu sobre a volta de Jesus, descobriu que a palavra de Deus está acima de qualquer pastor, ministro, padre ou bispo. A Bíblia está acima de todos nós. E aquela garotinha começou a estudar a Bíblia e perceber que se Jesus vai voltar eu tenho que estar pronta. Cristo foi para a cruz, existe uma trindade, existe um sábado, existe o templo do Espírito Santo, o meu corpo. Existem tantas verdades lindas que ela começou a devorar a Bíblia. E o pai feliz, vendo ela estudando a Bíblia, dizendo, agora minha filha está nos meus caminhos. E mal sabia ele que eram os caminhos de Deus. Ao final dos seus 14 anos, um dia ela toma a decisão. E graças a uma garotada que foi no Instituto dos Cegos, aqui em Curitiba, num dia aquela garotinha chega em casa e diz, papai, lembra quando eu te falei que eu queria ser artista? O pai disse, sim filha, papai, eu tenho uma boa notícia para te dizer, eu não quero mais ser artista de novela de rádio. O pai deu um sorriso, e antes de dar um abraço na filha, falou assim, pai, eu só queria que o senhor entendesse uma pequena mudança nos teus planos. Pois não, filha. Pai, eu decidi que eu não quero ser freira. Pai, eu quero ser adventista do sétimo dia. Esta igreja tem uma mensagem forte. Não é a igreja que prega, é a igreja que apenas traduz o que a Bíblia me mostra. E pai, disse ela, daqui uma semana, no próximo domingo à noite, eu vou me batizar. Eu queria que o senhor fosse assistir o meu batismo. Ela que esperava do pai um beijo de felicidade, recebeu uma indiferença mortal de quem olha para a filha e diz, não ouse mudar os meus planos. Pai, o senhor não está entendendo, os planos estão ficando maiores. Não ouse mudar os meus planos. Você não imagina o que é uma garota de 14 anos vendo o próprio pai, o seu primeiro e maior inimigo, dizendo, não mude os meus planos e não ouse ir naquela igreja, porque meu plano para você é outro. Pai, eu tenho 14 anos, eu sou de menor, mas pai, eu já tomei a minha decisão. O pai fechou a cara durante a semana. Chegava às vezes bêbado em casa, fumava e disse, não mude os meus planos. Chegou no domingo, ele olhou para ela e falou assim, pense bem no que você está fazendo, filha. Ela veio para a igreja central de Curitiba, que não era nem ainda na Carlos de Carvalho. E num domingo à noite, um pastor como o pastor Gilson, o pastor da igreja, fez uma cerimônia batismal diferente. Porque 6 meses antes, ela havia assistido uma cerimônia batismal lá no fundo da igreja, convidada por aquela amiga, e achou graça do povo levar um banho. Mas depois ela foi entendendo. E 6 meses depois, o pastor pergunta para ela, você tem alguns dos teus familiares aqui para lhe entregar o certificado? Ela falou, não. Você tem alguém para ser testemunha do seu batismo? Não, eu estou sozinha. O pastor a batizou. Seus cabelos voltaram molhados para casa. E quando ela entrou em casa, seu pai, seu Francisco, olhou para ela e disse, você se batizou nessa igreja de crente? E ela, mantendo a humildade do pai, para o pai, disse, sim, pai. Aquele seu Francisco olhou para ela e disse, então agora se prepare. Se prepare para a vida que você vai ter.
Sua mãe havia falecido, ela vivia agora com uma madrasta. E seu pai tantas vezes lhe beijara, tantas vezes sonhara com ela, agora começa a prejudicar a sua própria filha. Junto à madrasta, todas as comidas eram feitas com banha de porco. Não poucas vezes aquele pai chegou bêbado em casa, e num momento como talvez algumas esposas sabem o que eu estou falando, chega um marido endoidecido pela bebida e gritava com ela dizendo: você é a culpa da pobreza da nossa casa. Enquanto a garotinha melhora sua saúde, seu sonho e sua vida, indo aos cultos da Central de Curitiba, coitada, o pai começa a colocar a culpa nela. Jovem, eu te digo em nome de Cristo, depois de uma semana dessa, não pense que a fogueira da provação vai diminuir, pelo contrário, já na saída alguns me dizem: pastor, ore, porque nessa semana eu já tive um problema com minha namorada, que não crê em Deus, está achando estranho eu voltar para a igreja. Pastor, ore, porque meus pais não estão querendo me trazer na igreja, eu estou sozinho em casa. Pastor, ore, porque meu marido não quer saber de Jesus, mas eu quero me manter firme. Meu querido irmão, não duvide que depois que você se entrega para Jesus, as coisas não ficam mais fáceis, porque o diabo não gosta. E uma das maiores provas que eu tenho de que Deus existe e o diabo também existe, é quando você vê alguém se entregando para Cristo e vê logo depois as lutas que se estabelecem na vida desse recém-convertido. E aquela moça sozinha em casa, lendo a Bíblia no quarto, vivendo uma perseguição dentro de casa, não sabia que o que era ruim poderia ficar pior. Na virada dos 14 para os 15 anos, um dia o pai chega em casa possuído pelo diabo, pela bebida, pelo cigarro, pelo que não presta. Chama a garotinha numa sala e fala: quer saber? Eu e sua madrasta estamos percebendo que você é a desgraça do lar. Você é que traz para nós maldição. Você é que não presta. E nós não queremos mais saber dessa religião dentro da nossa casa. E agora o pai fala uma frase que talvez você nunca gostaria de ouvir: filha, você tem 24 horas para decidir se você quer ser adventista ou se você quer morar nessa casa. Você já passou por isso? Com 14 anos? Aquela noite a garotinha não dormiu. Orava e chorava, arrumava a sua mala e preparava a sua Bíblia, porque na manhã seguinte ela já tinha a resposta feita. Pai chama a filha e diz: filha, tomou sua decisão? Ela pega a malinha, ela pega a Bíblia e diz: pai, o senhor vê que eu já tomei. Segurando o seu ódio, pai e madrasta levam ela até a porta daquela casa e dizem: então, pela última vez, olhe para essa casa que não é mais sua, olhe para este lar que não é mais seu, e olhe para este pai que nunca mais vai admitir que você o chame de pai. A partir de agora, você não é mais minha filha. Era uma quarta-feira. Aquela garota se despede do pai, que nem lhe cumprimenta, achando que ela iria voltar atrás. Jovem, eu ainda acredito no poder e na força de Deus se você está enfrentando dificuldades depois de uma semana como essa. Ela chega na igreja, o pastor chega um pouco antes, vê uma garota no último banco sozinha chorando, uma malinha de um lado, e o pastor percebe nos olhares de lágrimas daquela garotinha que alguma coisa grave tinha acontecido. Quando ele sabe a história daquela garota, no culto de quarta-feira, ele apresenta aquela garota para a igreja dizendo: a partir de agora, ela não tem mais família de sangue, ela só tem família de fé. Alguém pode dar um abrigo para essa garota? Não vou mencionar nomes porque eu vou ser radicalmente injusto. Mas uma família pega aquela garota, passa para outra família, e ela consegue sobreviver até o final do ano, graças à Igreja Central de Curitiba, esta igreja que hoje nós estamos aqui matando a saudade. No final do ano, ela vai para um dos nossos colégios internos, passa pelo IAP, passa pelo IASP, passa pelo IAE antigo, que hoje é o NASP São Paulo. Uma garotinha de 15 anos, sozinha no mundo, sobreviveu graças a uma igreja que ele amparou, graças a famílias espirituais que lhe adotaram, e graças a uma bênção de Deus chamada comportagem, onde aquela garotinha conseguia pagar seus estudos de uma forma milagrosa, porque nas férias ela saía, comportava, e durante o período de aulas, trabalhava e pagava os seus estudos, e todos os dias ela orava pelo pai, e todas as semanas ela mandava uma carta para o pai, e aquele pai que um dia disse: não sou teu pai, não é teu lar, não me peça um tostão sequer. Aquela garotinha percebe a luta, porque às vezes ela ouvia falar no seu Francisco cada vez mais envelhecido, mais doente, prejudicado pelo vício. 1970, aquela garotinha está no colégio, onde temos uma faculdade de teologia, conhece um teologando, como aqui tem alguns pastores, futuros pastores. Deus é tão bom, que anos depois, uma garotinha, depois de uma maldição de ser mandada embora de casa,
não passa fome, conhece uma pessoa, casa com essa pessoa. E em 31 de dezembro de 1970, um casamento dos mais lindos e simples que já aconteceram, também aconteceu na Igreja Central de Curitiba, onde uma noiva não entrou com seu pai de sangue, onde uma noiva não tinha a família lhe assistindo, mas tinha uma igreja lhe recebendo. Daquele casamento nasceram 2 filhos, o mais velho, bem mais feio, e o mais novo, muito mais bonito, é claro. Desde que eu nasci em 1975, eu ouvi a história da minha mãe inúmeras e inúmeras vezes. Todas as vezes que a gente vinha para Curitiba em viagem, minha mãe narrava cada lugar que ela passou aqui em Curitiba. Pastor, e o seu Francisco? Eu nasci ouvindo minha mãe falando do seu Francisco, que ela chama de vô Chico. E quando a gente veio morar aqui, meu pai foi pastor dessa igreja durante 5 anos. Não poucas vezes a gente tentava entender o que acontecia com o seu Francisco, e eu não me esqueço até hoje. Quando eu tinha 7 anos, o pai era pastor em Maringá, que depois de mais de 20 anos, a minha mãe disse: filhos, nós vamos pegar o carro e vamos de Maringá para Curitiba ver o vô Chico. Eu falei: mãe, eu vou conhecer meu vô? E ela falou: filho, se prepare, porque faz 20 anos que o teu vô não vê a tua mãe. E ele não me responde cartas, ele não me responde ligações, nada. Eu vou fazer uma visita surpresa para ver como é que ele está, porque eu nunca mais vi meu pai. Nunca vou me esquecer aquele dia. O pai estaciona um carro aqui, junto ao bairro de Vila Lindóia, uma ladeira onde tinham várias casas. Eu pequenininho, com meu irmão um pouco mais velho, nós no banco de trás do carro. O pai estaciona, a mãe diz: filhos, estamos chegando perto da casa do vô. Fiquem no carro, porque eu não sei a reação dele. O carro estacionado, quando eu vejo minha mãe chorando, porque ali haviam várias casas agora muito bonitas, porque o tempo passou, Curitiba se desenvolveu. Mas de repente eu olho no meio daquelas casas, uma casa que parece um vácuo, né? Um casebre, um lugar diferente, humilde. Eu só lembro de ter falado na minha infância: mamãe, a casa do vovô? Ela falou: sim, fiquem no carro, que a mãe vai ver o pai. A mãe desceu do carro. O carro ficou um pouquinho distante, e ela bateu palmas na porta. E a porta se abriu, e quando a porta se abriu, ali estava um senhor envelhecido pela vida, carcomido pelo vício, não enxergava direito e não ouvia quase nada. Ela apenas olha o pai, 20 anos depois. E aquele pai não entende nada. Quem é que está aí? E ela, segurando lágrimas no meio de um desespero de filha, grita: pai, sou eu. E ele, num ato de descontrole, apenas grita: filha Edith? Sim, pai. Ela entra pela porta, vai dar um abraço no pai, sente a vida passando. A vida passa rápido, igreja. E daquele momento em diante, não poucas vezes nós visitamos o vô Chico. Quantas vezes minha mãe pagou coisas para o vô Chico? Quantas vezes ajudou a pagar a luz, pagar a água? Um homem que disse: nunca me peça um tostão. Não negava qualquer ajuda financeira. Embora, quantas vezes eu, pequenininho, gravei fitas cassetes dizendo: vozinho, para de fumar. Já era pastor desde os 5 anos, 7 anos. Mas ele nunca queria saber. E viemos daí morar aqui em Curitiba. E sabe o que me surpreende? 30 anos se passaram. O pai era pastor dessa igreja, e nem por isso o vô Chico aceitava Jesus. E a vida passando, e a mãe todas as noites orando por ele. Até chegar um dia, quando o pai não era mais pastor desta igreja, nós morávamos aqui em Curitiba, ele estava com uma função administrativa na igreja. 33 anos depois, o telefone toca em casa. Morávamos na rua Campos Sales. E quando o telefone toca pela primeira vez em 33 anos do outro lado da linha, minha mãe atende a uma ligação do seu pai. E ele apenas diz, gritando porque já não ouvia direito: filha, eu quero te dar uma boa notícia. Ela: o quê, pai? Filha, um pessoal bateu na porta da nossa casa. Incrível. Genro pastor, neto futuro pastor, todo mundo apelando para ele. E ele diz: uma pessoa parou na porta da minha casa e aqui me vendeu um livro, filha. E eu achei bacana esse livro. Eu acho que esse livro tem a ver com o que você tem me falado a vida inteira. É um cara chamado Comportor. E filho, eu estou estudando a Bíblia com este jovem. A mãe tremendo desligou o telefone e disse: não acredito como Deus age. Não é às vezes de casa, é um desconhecido de fora. Como Deus age eu não quero saber, eu quero entender, porque Deus é maravilhoso. E em 1994, em dezembro de 94,
Por incrível que pareça, 35 anos de oração de uma mãe por um pai, numa igrejinha pequena aqui em Vila Lindóia, que agora está reformada. Eu presenciei, já morava aqui, fazia publicidade e propaganda na época. O inacreditável. Um pai descendo as águas batismais, com uma filha em prantos no primeiro banco, não acreditando que é possível você esperar 35 anos para que o Espírito Santo toque o coração de uma pessoa. O Chico foi batizado nas águas que hoje vão batizar outras pessoas hoje à tarde, amém? O que eu nunca me esqueci foi quando ele saiu da água, meio assustado, meio apavorado ali, já bem envelhecido, e olhou para minha filha, para minha mãe, e disse para a filha: filha, obrigado porque você não desistiu de mim. Os milagres acontecem. Pena que 2 anos depois, a consequência do pecado mostra a sua cara. A gente se converte, vem para Jesus, mas a nossa pele ainda é pele de pecador. Nosso osso ainda é de pecador, e a gente colhe as consequências das atitudes tomadas. Em dezembro de 96, 2 anos depois de 94. Meu irmão agora já está fazendo faculdade de medicina no Hospital das Clínicas em Curitiba. Ele liga para minha mãe e diz: mãe, vô Chico deu entrada aqui na emergência do hospital. O enfisema pulmonar dele está chegando a limites que até hoje meus professores aqui não tinham visto. Chegou a fumar 3 maços por dia de cigarro. Entrou no hospital e o Dinilson falou: até hoje eu me lembro para minha mãe: mãe, o vô está chegando de um jeito que, olha, a gente não vê muitos casos assim. A mãe foi para o hospital e em 96, muitas vezes, ela ia ao Hospital das Clínicas ficar com o seu pai no leito de morte. Dia 25 de dezembro de 96, Natal para nossa família, sempre uma mistura de felicidade com saudade. O Ednilson, que estava de plantão, liga para minha mãe e diz: mãe, o Chico não deve passar dessa noite. A situação é terminal. Só que alguma coisa nos mostra como ele está entubado, que às vezes ele tenta falar e explicar um pouquinho o que ele quer, que ele gostaria muito que você viesse estar com ele. Histórias assim valem a pena a gente ouvir e sonhar e acreditar. Minha mãe foi para o quarto e as últimas horas da vida de um homem com mais de 80 anos foram passadas no leito de hospital, onde aquele pai olhava para a filha tantos anos depois, e ela leu com ele o Salmo do Pastor, leu com ele o Pai Nosso, leu com ele os textos da Bíblia, apertava a mão bem forte. E nos últimos momentos de vida, antes daquele momento de Natal, aquele pai disse: filha, você nunca me abandonou, não é verdade? E sua última frase: filha, só tenho tristeza por uma coisa. Que pena que eu demorei tanto. A mãe agarrou seu pai. E naquele momento, filha e pai se encontram pela última vez em vida nessa terra. A partir dessa frase, ele perdeu a consciência. No dia seguinte, a nossa família sepultava o Chico. Uma história que podia ser trágica, mas vira uma história de esperança, porque eu quero ver logo minha mãe se reencontrando com o seu pai, que não puderam curtir uma vida de 35 anos juntos nessa terra, mas tem a eternidade junto no céu. A madrasta também se batizou e hoje está bem doentinha aqui no hospital também. Ela continua assistindo à igreja. Está internada e a preocupação dela é como mandar o dízimo para a igrejinha de Vila Lindóia. Porque o Espírito Santo faz coisas inacreditáveis, meu querido irmão. Só que o que me deixa preocupado é a última frase do meu avô que disse: que pena que eu demorei tanto. Eu não sei tua história, eu sei a minha. Que pena que eu demorei tanto, quando depois de uma semana começa eu te pergunto: qual é o maior de todos os milagres, se não a esperança em Cristo Jesus? Que pena que eu demorei tanto, se a vida está passando, teus filhos estão crescendo, as pessoas estão vivendo o céu nesta terra, apesar dos erros. E você está vendo a vida passar e não toma a tua decisão. É a última mensagem, é o último sermão, é o último de todos os milagres que eu venho a você e digo: será que é preciso você ver tua vida passar, para um dia olhar para trás e dizer: que pena que eu demorei tanto? Para com isso. Nós somos feitos para o céu. Crianças, peguem um peixinho, tirem um peixinho de dentro do mar e joguem na areia. Eu te pergunto, esse peixinho está feliz, sim ou não? Claro que não.
Veja seus olhos esbugalharem, suas guelras secarem, seu corpo estremecer. Esse peixinho está feliz, sim ou não? Traga então dinheiro e joga em cima do peixinho. Está feliz? Claro que não. Traga um guarda-sol, água de coco, traga várias peixinhas para ficar com o peixinho fora da água. Ele está feliz, sim ou não? Põe esse peixinho dentro de um carro novo, põe esse peixinho dentro de uma série de condições. Ele está feliz? Está morrendo, pastor. Porque peixe foi feito para o mar. Assim como eu e você fomos feitos para aquela suíte presidencial chamada céu. Por isso que Jesus veio para essa terra, por isso que Cristo morreu, por isso que Cristo ressuscitou, por isso que Ele fez 7 milagres, para que eu e você ainda acreditemos no céu. Só que o último texto dessa semana de oração é 1 Coríntios 15, 19. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 19. Mostra para mim um dos textos onde Deus usa uma terminologia forte. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que a minha Bíblia te diz para você nessa manhã de sábado. 1 Coríntios 15, 19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jovem que está sentado aqui, quer saber? Desculpa a expressão forte, mas tolo é você, estúpido é você. A Bíblia diz que se você se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz de todos. Você nunca vai ser feliz. Pode se agarrar nas literaturas ateístas, pode se agarrar nas faculdades com suas filosofias, pode se agarrar nas compras, nos negócios que você faz, mas você nunca vai ser feliz se a tua esperança se limita apenas a esta terra. Eu quero ver algo mais. Eu quero ver o céu. Eu quero reencontrar meu avô. Eu quero estar com pessoas que eu amo para sempre. Eu te pergunto, será que nessa manhã não chegou a hora de você dizer de uma vez por todas: pastor, chega de ter esperança nessa terra, eu quero ter esperança na volta de Jesus, amém? Quem é você essa manhã? É claro que eu vou fazer um apelo. É o último apelo que eu falo para vocês num sábado pela manhã. Eu não sei qual a tua experiência. Está vivendo como minha mãe, longe de casa, fora do lar, porque está passando provações pelo céu? Continua firme. Mas me preocupa se você está vivendo como o meu avô, mandando embora pessoas que te amam, porque tem uma verdade de esperança, e você se enrijece nos seus hábitos, nos seus vícios, na sua pequenez, na sua insignificância ignorante de quem acha que essa terra é uma suíte. Não é. Suíte verdadeira é o céu, e é para lá que a gente foi feito. Será que eu tenho alguém aqui essa manhã que gostaria de dizer: pastor, incrível, cresci nesta igreja, fui educado nesta igreja, e de alguma forma estou perdendo a visão do céu? Ou talvez você que nunca veio a esta igreja, não desceu ainda as águas batismais, e está ouvindo alguém dizer para você: existe esperança, existe céu. Eu ainda acredito que esta igreja, apesar de falha, com pastores falhos, com líderes pecadores, com pessoas que erram, com pessoas que não são perfeitas, esta igreja não é perfeita, mas a palavra de Deus é, e isso que me mantém na confiança. Seja bem-vindo a um povo que se machuca, a um povo que às vezes sangra, às vezes um povo que erra na sua vontade de acertar, mas seja bem-vindo a um povo que pelo menos tem uma certeza: Jesus está voltando. João 14, 1-3, é o abraço que eu ganho de Deus quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, igreja, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esta é a igreja que tem me dado esperança na volta de Cristo. Será que eu tenho alguém aqui que gostaria de sentir essa esperança hoje pela manhã? Eu sei que é um sermão que dura um pouco mais do que os outros, mas eu queria dar a oportunidade para você dizer: Senhor, que eu saia desse grupo de infelizes, que a minha esperança seja mais longe. Eu quero ir para o céu, eu quero estar pronto para a volta de Cristo. Eu queria perguntar para você que ainda não desceu as águas batismais, e para você que talvez esteja afastado da igreja há muito tempo, não está na hora de você vir aqui para frente? Levante-se de onde você está e venha aqui, eu quero orar por você. Não é para todo mundo,
Mas eu quero conversar com você. Eu quero olhar na tua face e dizer: há esperança para algo mais. Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui? Venha de onde você está, porque hoje é uma manhã onde há milagres eternos na volta de Jesus. Vem para cá, jovem. Vem para cá, você de 90 anos, de 80 anos. Você está na hora de voltar a sonhar com o céu. Se perdeu no meio do caminho, é para você que eu estou falando essa manhã. Que bom, minha irmã. Eu não sei o que está atrás dessas lágrimas, eu não sei o que está atrás dessas lutas, mas vem para cá. Essa música é um sonho, e esse sonho é para você. É para você que está vindo aqui, porque há um país que a gente vai se encontrar para sempre. Tem mais gente lutando com o Espírito Santo. Vem, está do teu lado, está difícil, pede para levantar com você, vem com alguém, mas venha para cá. Eu quero conhecer quem são os mais felizes dessa terra esta manhã, dizendo: eu creio na volta de Jesus. Que bom, que Deus te abençoe. Vem para cá, rapaz, vem para cá, vocês dois. Canta, Daniel, e eu oro para você se levantar de onde você está, aqui e agora. Amém. Há um país nas terras de além-rio, cheio de flores de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas lá na terra, mas lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraça. Eu creio nesse país, eu creio nesse céu. Eu vejo algumas pessoas da igreja colocando-se em pé, é um ato de reconsagração. Mas eu queria insistir com você, que ainda não desceu as águas batismais, ou está afastado dessa igreja, que você venha aqui à frente. Eu quero ver você aqui, porque eu quero estar mais perto de você. Sai das fileiras, venha pelo corredor. Eu quero saber onde estão meus amigos. Amigos que eu fiz nessa infância, ou talvez que eu vou fazer a partir de agora. São todos amigos da volta de Cristo. Volta para cá, vem para cá. Onde está você que está perdendo o céu? Vem para cá. Deus abençoe, casal. Tenho mais gente, eu vou insistir um pouco mais, porque essa é uma manhã de decisões. Vem para cá onde quer que você esteja. Se você está sentindo o Espírito Santo falar ao seu coração, eu creio no céu. Eu ainda acredito na esperança. Que bom que você está vindo. Eu quero que você caminhe, vem para cá, que bom. Tenho mais pessoas, está difícil. Olha para quem está do seu lado e diga: vá comigo. Minha perna está tremendo, mas vá comigo. Não seja uma pessoa para dizer no final da vida: pena que eu esperei tanto. Você não sabe. Tenho mais alguém? Vem para cá. Que Deus seja louvado com a sua decisão. Desçam, mas vem aqui. Eu quero saber, tenho mais pessoas lutando com o céu? Para com isso. Na segunda estrofe eu creio que tem mais gente para vir. Eu quero ir até a última pessoa. Vejo mais moças vindo. É isso que é gostoso. Alguns vêm juntos, não vêm sozinhos. Vem.
Olha para quem está do seu lado, talvez está chorando, precisando de um apoio para vir aqui. Esta é a manhã da volta de Jesus. Eu quero crer nisso. Que bom, que Deus seja louvado. Ainda falta você aqui, estou esperando você. Vem para cá. Amém. Lindo. Que bom, mais uma pessoa saindo lá. Vem para cá. Não sei o que está por trás dessa história. Olha aí que coisa bonita. Vem para cá, tenta trazê-lo se puder, se não, ok. Eu creio na volta de Jesus. Quando os olhos se abrirão e nós vamos enxergar Cristo. Vem para cá. Mais jovens vindo, amém. Tem gente afastada da igreja há muito tempo. Está na hora de voltar. Para de brincar com o tempo. Vem para cá. Deus seja louvado. Mais gente vindo aqui. Venham para cá. Tragam eles aqui. Deus seja dos vales perfumados por jasmim. Esse é o céu que eu sonho. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos esse lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. Talvez tem gente que está vindo à frente que você nem imaginava. Esqueça quem está te olhando. Você sabe o nível espiritual que você está com Deus. Talvez você até tenha vindo nessa igreja, mas lá no coração você sabe que a tua vida hipócrita mostra que você está se perdendo. Vem para cá. Tem um grupo de cegos que estão do meu lado esquerdo, que eu tenho uma dívida grande a vocês, porque graças a vocês a minha mãe se converteu um dia. Estão aqui, não enxergam o pastor, mas ouvem a mensagem. Não enxergam, mas um dia vão ter seus olhos abertos quando Cristo voltar. E você que enxerga? E você que está aí sentado, tem mais alguma pessoa lutando com o Espírito Santo? Vem para cá, eu quero saber quem não batizou ainda e quem está voltando para Jesus. Eu quero vê-lo aqui. Eu tenho certeza de que Deus tem um plano muito grande para você e para mim. Eu ainda acredito nisso. Posso orar ou tem mais alguém lutando com o Espírito Santo? Que bom que você se levantou. Sempre tem mais gente. Minha irmã, vem aqui. Vem para cá, eu quero ver você aqui. Peça para alguém te abraçar, vir junto. Porque aqui a gente vê pessoas sonhando com a volta de Jesus. A minha parte está sendo feita de entregar a vocês os pães que Deus me deu. E agora começa a parte da igreja em dar para vocês todo o apoio para que vocês entendam que existe um lugar sagrado nesse mundo chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia, com pessoas que não são perfeitas, mas com uma Bíblia que nos leva à perfeição. E é esse Jesus. Eu quero dizer a vocês, eu ainda acredito. Eu ainda acredito. E o ainda está aqui porque às vezes a gente deixa de acreditar. Tenho mais alguém? Se levante de onde você está e vem aqui. Tenho mais alguém lutando com o Espírito Santo? Igreja, se você está feliz numa manhã como essa, coloque-se em pé para nós orarmos. E se alguém ainda está lutando e quiser vir durante a oração, eu quero encerrar essa semana com um apelo de pessoas para batizarem, ou de pessoas para se lembrarem do batismo que um dia tomaram. Eu creio nisso. Amém? Feche seus olhos. Cobre sua cabeça. É só você e o Deus.
Bondoso Pai, quantas pessoas aqui na frente, Senhor, todos de olhos fechados nesse momento. Alguns abrirão seus olhos e enxergarão, outros abrirão seus olhos e não enxergarão, mas ouviram, Senhor, que o poder de Deus é maior que qualquer cegueira nessa terra. Meu Deus, dá um beijo de graça no coração destas pessoas que estão aqui na frente, lutando com suas lembranças, com seu passado, com a sua história. Meu Deus, eu sou filho desta igreja. Eu te imploro, Senhor, que aqui essas pessoas que vieram sintam a importância que são as decisões tomadas em Cristo Jesus. A igreja inteira está em pé, Senhor. Eu te suplico, aqui existem pais preocupados com seus filhos. Quantos me abraçaram orando e chorando pelos seus filhos, que talvez não vieram nenhuma vez na igreja. Que esta mãe não desanime de orar. Que não leve 35 anos de oração, mas se preciso for, Senhor, que ninguém desanime em interceder junto ao céu pelos amados que nós queremos vê-los na igreja ou de volta à igreja. Conforte corações que talvez terminem essa semana sem ver o seu sonho realizado, de ver pessoas que amam voltando para Jesus. O Senhor sabe que o meu coração está alegre e ao mesmo tempo preocupado, feliz pelas decisões tomadas, angustiado por amigos que se perderam com o passar dos anos. Mas, meu Deus, eu creio que lá no céu nós vamos ser surpreendidos com tantas coisas maravilhosas. Abençoa essas pessoas que aqui estão, esses que estão mais próximos de mim, que não desceram ainda as águas batismais. Senhor, arranca o sono deles, para que eles entendam que Jesus é tudo, e que a Bíblia é a coisa mais deliciosa de ser estudada, aprendida e conhecida, e que até eles tomarem a decisão final de estarem eternamente no céu através do batismo, Senhor, incomode, coloque pessoas para ajudá-los, como um dia ajudaram minha mãe, e que esta igreja continue no seu papel missionário, talvez sem nem imaginar que existem outras pessoas sentadas nessa igreja com histórias que só na eternidade vamos conhecer. Perdoe qualquer problema dentro desta igreja. Numa semana como essa, nossas lembranças e raivas se quebram, nossas rivalidades se dissolvem, as nossas críticas passam a nos deixar envergonhados. E se aqui existe algum irmão, algum líder, causando no seu coração sensação dura de crítica, de desgosto, de desânimo, Pai, que esta semana cumpra o seu papel de deixar esta igreja mais do que nunca focada na volta de Jesus. E quando focamos a volta de Cristo, vemos que todas as outras coisas são menos importantes. Abençoe-nos, cuida da gente. E, Senhor, o mais importante de tudo isso, volta logo. Que nós continuemos ainda acreditando. E volta logo, Senhor. É para esse céu que fomos criados. Continue conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. A gente se vê no céu. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe. Obrigado por todo o carinho.